Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e estou com a Tassiana Oliveira, diretora do documentário sobre a Clarice Lispector. Muito obrigado por me receber, parabéns pelo filme. Como é poder estrear o filme com a sensação de estar próximo da data de estreia de, desse projeto? Então, a Clarice tem um peso muito forte, né? Estrear um filme sobre a Clarice, esse peso triplica, né? Mas eu estou feliz, eu estou feliz porque é uma realização de anos que a gente tenta colocar para o público, né? E acho que vai ser um momento especial para os leitores de Clarice e para quem não conhece Clarice, né? O filme ele tem essa proposta, né? Tanto para quem ama a escritora ou para quem não conhece a autora. Tá? Bom, a primeira pergunta, de fato, né, que eu gostaria de fazer é qual é a relação, né, sua com a Clarice, não, ou das obras da Clarice com você? Qual seria essa relação com as obras? Eu sou uma leitora de Clarice. Eu costumo dizer, eu não sou especialista, eu sou uma leitora e eu sou muito fã da literatura em si, né? Meu impacto, né? Eu até hoje eu me lembro da primeira palavra que eu li, né? Quando eu fui alfabetizada. E eu sempre, assim, quando eu descobri os livros, eu fiquei encantada mesmo, sabe? E Clarice, assim, ela vem para a minha vida na adolescência, né? No final da. Hoje em dia, a adolescência até os 20 e poucos anos, mas assim, eu tinha 19 anos e me deparei com um texto de Água Viva, e para mim foi um impacto, né? Eu já lia muito, já lia Carlos Drummond, já lia. Estava muito ligada na época nos beatniks, né? E eu sempre fui muito uma leitora voraz. E Clarice, ela potencializa uma coisa que eu, assim, na primeira leitura eu fiquei chapada, assim, eu só pensava, meu Deus, como alguém pode escrever com tanta intensidade, né? É isso que eu quero da vida, sabe? E foi isso mesmo, sabe? Sim, foi o primeiro livro, virou o segundo, virou o terceiro. E aí você encontra pessoas que gostam de Clarice e que não gostam também, que entram para a discussão e alimentam, né? Ainda mais essa personificação de uma escritora que alcança todos, né? Compreendi. Então, como leitor e apreciador, esse seria o principal motivo, a principal tomada de decisão que você teve para fazer como o primeiro filme, um documentário sobre a Clarice? Então, engraçado que quando eu pensei no documentário, eu não me dava conta, assim, eu cheguei a fazer um doc na universidade, né? A gente tinha uma disciplina que era para. Eu fiz rádio, TV, comunicação social, e TV, e depois fiz pós-graduação em cinema. E nessa disciplina a gente já tinha a produção de um vídeo educacional. E na época eu fiz um doc, né, com os amigos, uma equipe, né, sobre a Clarice. Eu já tinha lido a Clarice, tinha ficado encantada, tal. E anos depois, já muito tempo depois, eu comecei a ver de fato a ligação de Clarice com o Recife, né? Eu sou recifense. E a gente vai amadurecendo, né? Então, a obra de Clarice tem esse impulso de você ler agora e daqui a 10 anos você começa a ver outras coisas, sabe? Você amadurece junto com a obra dela. E foi quando eu tinha um edital e eu pensei, cara, eu quero fazer sobre a Clarice. Eu tinha acabado de ler uma biografia e fui pensando em fazer sobre a Clarice, mas eu não esperava encontrar tanta coisa da forma como eu encontrei, né? E de certa forma, né, esses últimos anos, fazer esse documentário provocou um amadurecimento profissional muito grande, não só profissional, mas emocional também, Você teve ok? muita dificuldade para fazer esse filme, porque
É difícil a gente ver no circuito geral documentários, é muito mais fácil ficção. E o cinema nacional, no modo geral, tem grandes dificuldades para fazer filmes, para fazer cinema atualmente. Você acredita que, no ponto de vista de documentários, é mais fácil poder fazer um filme sem precisar tanto de dinheiro, sem precisar tanto de pessoas, de recursos, é mais fácil fazer documentário ou não? Tem muita dificuldade ainda, já que não tem muito, já que é nicho, não são todo mundo, não consegue alcançar um grupo maior de pessoas, como uma ficção. Então, eu acho tudo muito difícil no país. Fazer cultura nesse país já é uma coisa muito complicada e nos últimos anos se tornou pior, né? E eu espero que no próximo ano a gente consiga também, assim, parar de demonizar a figura do artista, né? É, a gente tem que entender que a cultura ela movimenta empregos indiretos e indiretos, né? Que também traz dividendos para o Estado. E em falando em dificuldade, fazer documentário, fazer ficção, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil, né? Você fazer cinema nesse país é uma coisa de devoção mesmo, sabe? E, e ainda mais um documentário do qual exige você ter uma pesquisa iconográfica muito forte, como o da Clarice, né? Você entrevistar tantas pessoas, fazer tantas imagens, né? As pessoas acham, de um modo geral, que o documentário é fácil de fazer. Não, não, não é, né? Existem vários estilos de documentário, né? E quando você pensa que você terminou, você tem a montagem, a correção de cor, a sonorização, né? O tratamento do áudio, a distribuição. Você colocar em sala de cinema, né? Já que as salas de cinemas comerciais elas dão prioridade principalmente aos blockbusters, né? E, enfim, é todo um processo que é aquilo que eu te falei, você tem que ter muita devoção e gostar muito do que você faz, né? O documentário, dependendo do estilo que você escolhe para produzir, né? Para colocar o seu perfil e colocar a sua identidade, né? Ele pode te dar, assim, a documentários de baixo orçamento, a documentários de orçamentos maiores. O da gente foi de baixo orçamento, mas a gente penou muito para fazer. Eu contei com pessoas que abdicaram de, assim, não, a gente quer fazer, você está entendendo? E outras pessoas e outras empresas que chegaram junto para dar apoio, não, né? Então é por isso que eu digo que você fazer não só cinema, mas você escrever um livro, a figura do artista plástico no Brasil, por exemplo, a dificuldade que eles têm de arrumar uma exposição, sabe? Tudo é muito complicado ainda. A gente ainda não tem aquela percepção de que o que é arte nesse país é a expressão nada mais, nada menos do que é a identidade do país, né? É isso. Voltando para Clarice, como foi poder tentar decifrar uma pessoa tão enigmática, né? Que conforme ela mesmo diz, ela é enigmática até mesmo para si mesma. Então, como foi poder desvendar a Clarice? É engraçado, né? Assim, eu digo que eu deixo a Clarice contar a própria história, né? O filme, eu acho que, na verdade, assim, eu escolhi o perfil de que ela contasse e fosse costurado com os depoimentos dos amigos, né? Essa entrevista que ela dá no MIS, essa entrevista de áudio, né? Ela é muito peculiar, porque a gente sempre ficou acostumada a ouvir, a assistir aquela entrevista da Cultura, que está uma Clarice mais cansada, digamos, às vezes deprimida, né? E aí você encontra uma Clarice totalmente aberta, conversando, rindo, né? Então eu acho que a Clarice no filme ela mesmo se autodefine, não sou eu, sabe? Assim, eu deixei que a porta fosse aberta
para que os áudios, para que a entrevista deixasse, né, para o próprio leitor ouvir uma Clarice que ele não tinha acessado ainda, né? E essa coisa da enigmática, né? Eu acho que isso existe, é um charme, né, que se criou dentro do perfil que dos últimos 30 anos colocaram nela, né? Ser inacessível. E é engraçado que alguns leitores que eu entrevistei, que conheceram Clarice na época que ela morava lá no Leme, que ainda era viva, ela recebia os leitores em casa, tomava café, bolo com Coca-Cola. Então, assim, ela tinha um prazer muito grande de receber os leitores, né? E eu não sei, assim, eu acho que o filme ele desmistifica muita coisa, sabe? Né? E, e choca um pouco as pessoas, porque começa com a criança, né? A partir do livro infantil dela, né? Ainda tem isso. Entendi. Eu tenho mais umas duas perguntas que são bem ligadas, né? Aconteceu muitas coisas depois que eu achei o seu filme e parando para pensar, eu fiquei com alguma dúvida que o seu filme ele é focado, não tem tantos problemas da Clarice como escritora, sendo uma mulher escrevendo, e ela teve, se eu não me engano, as suas obras foram as mais traduzidas, né, que vários outros homens, Isso. a maior parte que eu me lembro é das dificuldades da Clarice como, junto com a sua própria família, as dificuldades familiares, do lado pessoal dela e não da carreira. E as minhas duas perguntas é se o documentário foi focado mais nesse lado familiar, focado mais no lado pessoal dela e não na carreira, ou se de fato ela não teve problemas tantos problemas como sendo uma escritora, além, é claro, de que ela subverteu a escrita na época. Antes, todo mundo escrevia Era uma Vez, e ela não, foi para contar sobre seus sentimentos. Então, além desse ponto de ter subvertido a escrita, teve de muitas dificuldades, você encontrou. Então, não sei se ficou muito claro essas duas perguntas. Então, existe uma coisa, né? No filme, primeiro, as pessoas acham, assim, existe um certo glamour de você ser escritor, né, no país, mas como o cinema, e ainda mais na época que ela vivia, ela mal recebia os direitos autorais dos livros dela, até os traduzidos fora, né? E aí tem eu não vou dar spoiler, mas tem uma outra entrevista, que é uma entrevista que a gente resgata, que é uma entrevista na casa dela, em que ela responde, pergunta, o Araquém Távora pergunta para ela se ela consegue viver com o que ela escreve. Ela diz que não. E isso responde muito, assim. A Clarice lutou muito para receber ter os direitos autorais dela, e perto, já próximo da morte dela, ela já tinha feito um contrato com a Barcelos, né? Eu acho que é Barcelos, que era para assim organizar a carreira dela e ver a questão dos livros traduzidos fora, dos quais ela também não recebia. No Brasil nem se fala. E essa agência, eu acho que ela, assim, ela coordenava a carreira de figuras, eu acho que como Gabriel Garcia Marques, enfim, né? É uma agência espanhola. E a Clarice, ela morreu sem ver a importância, assim, sem perceber o reconhecimento, né, dela fora do país e no Brasil, né? Porque quando ela morre, ela não morre uma escritora rica, né? Ela não é isso. Lógico que ela tinha problemas familiares, tudo mais. Os problemas seriam muito mais a saúde do filho, né? A questão do filho Pedro, né? A questão também do incêndio, né? Mas ela era reconhecida entre os seus, né? Como uma escritora, ganhava alguns prêmios, mas era uma pessoa que não recebia direitos autorais, que tinha uma dificuldade tremenda para publicar livros algumas vezes, né? Esse reconhecimento veio com o passar dos anos, né? O Paulo Rocco, inclusive, ele dá uma entrevista, ele hoje, toda a obra da Clarice sai pela Rocco, né?
E aí o Paulo Rocco dá uma entrevista que ele cita, né, que ela, assim, não era só essa escritora introspectiva, não, ela escrevia para criança também, né, e, e que ela não, assim, ela não teve tempo de ver esse reconhecimento todo. Até a sobrinha dela também fala, né, que se ela tivesse viva, ela teria produzido muito mais, né? Sim, sim. Mas esse recorte, mas no caso da vida, foi focado mais no lado familiar? A gente dá uma geral na vida da Clarice, é a Clarice que conta a partir da Sim, própria Clarice, né, dentro dessa entrevista do Miss. A gente fala das duas coisas. A gente fala da questão da produção dela como escritora, no foco da produção dela, e fala também um pouco da relação dela familiar. As duas coisas estão no filme. Elas não se separam. Elas estão unidas dentro do filme, tá? certo. Bom, muito obrigado pela entrevista. Eu deixo aberto, quero deixar um recado para as pessoas chamar para ir no cinema assistir o filme que estreia agora, dia 8, certo? Isso, 8 de dezembro. 8 de dezembro, 2 dias antes do aniversário, né? Que seria do aniversário, né? Que seria dia 10 de Isso. dezembro. É, fica aberto, chamar o público, deixar algum recado. Então, a partir do dia 8, a Clarice Lispector, Descoberta do Mundo, é, em 10 salas de cinemas do país. Né? A gente vai estar em Belo Horizonte, a gente vai estar em Salvador, São Paulo, Rio, Florianópolis. Eu tô tentando me lembrar tudinho aqui. Porto Alegre, né? E o filme uma costura, que eu costumo dizer que é uma costura poética, um ensaio poético sobre a vida e obra da Clarice, a partir da voz da Clarice e de trechos de obras adaptadas dela, né? Enfim, eu convido para quem é fã da Clarice, para quem estuda a Clarice, para quem não conhece a Clarice, mergulhar na descoberta do mundo. Bem, muito obrigado, Tassiano. Parabéns, sucesso pelo filme e Obrigadão, viu? nada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.